Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de editais e de guia estatístico da Mendcoff. Desta vez, a gente vai falar da maior prova de residência do Brasil, o ENARE, na sua versão 2024 para 2025. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Cavarzan, eu sou um aqui dos coordenadores didáticos da Mendcoff, com enorme prazer que eu vou passar esses minutinhos aqui com você, discutindo as informações desta versão do ENARE. Primeira coisa, vamos tirar logo aqui na nossa frente as inscrições. 7 de agosto até 9 de setembro. Preço, R$ 330. É um valor menor do que das outras instituições costumam cobrar, mas em virtude do grande alcance do ENARE, por isso que esse valor ele é menor do que do restante. Isso é importante para facilitar o acesso aí em relação à prova, tendo em vista o tamanho que o ENARE ganhou, principalmente este ano, que a gente teve várias instituições aderindo ao ENARE. Quando que vai ser a prova? Domingão, 20 de outubro de 2024. Período da tarde, a prova se inicia às 14 horas, mas isso não significa que você vai chegar lá às 14, vai chegar bem antes. Aqui eu coloquei a data, o horário de início da prova real. Quanto tempo de duração? 4 horas. Como é que é a prova? Este ano, o processo seletivo ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa, que vale 90% da sua nota, a gente tem 100 questões múltipla escolha. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui de hoje. Já a segunda etapa, 10% vai ser só de análise curricular. E, por fim, a terceira etapa, para alguns candidatos, haverá o processo de heteroidentificação e de perícia, para a gente conseguir dar aquela refinada ali, né, no sentido de vagas de ampla concorrência e as vagas de cota, para a gente saber a classificação ali das pessoas, tá bom? Por isso que essa etapa entra depois. Então agora, vamos conhecer um pouquinho sobre como é que é, de fato, o ENARE, como é que o ENARE acontece, se é muito concorrido, como é que foi a última versão. Então aqui eu apresentei para vocês as notas de corte do ano passado. Eu tenho aqui 3 slides, a gente vai ver eles, a gente vai ficar voltando para a gente descobrir quais são as que são mais concorridas e menos concorridas. Lembrando que essas vagas não refletem a nota de corte este ano. Por que não? Porque este ano a gente teve adesão de muitas outras instituições. Então as vagas com certeza mudaram para sua especialidade. Então por isso vejam certinho o site do ENARE. Mas aqui eu trouxe as do ano passado para vocês terem uma ideia de como é que foi a competição. Então veja, a gente teve tanto em especialidades como a acupuntura, onde a gente tinha 6 vagas disponíveis e tiveram 7 candidatos apenas, então uma pessoa ficou de fora, com uma relação candidato-vaga muito baixa. E outras, como cirurgia cardiovascular, que das 3 vagas, 2 estavam trancadas, e aqui, ó, 84 candidatos se inscreveram, por isso que, em teoria, foi a maior relação candidato-vaga. Mas veja como, olhando só a relação, a gente não tem muita ideia, porque depende, de fato, da quantidade de pessoas que prestaram. Que, por exemplo, para anestésio, a gente teve quase aqui, ó, 3.600 pessoas, 3.500 pessoas prestando para 120 vagas, né? Vamos arredondar aqui, mas tem que tirar as que estavam presas no serviço militar, né? As vagas que estavam seguradas para as pessoas que foram para o serviço militar, e aqui com uma relação candidato-vaga de 31. Então aqui eu coloquei algumas relações. O que a gente consegue ver dessa planilha? Ó, que anestésio, a gente tem uma relação bem alta, dermato, a gente tem uma relação alta bem parecida, inclusive, tá? Com um pouquinho de diferença, e cirurgia geral um pouquinho abaixo, tá? Clínica médica já cai bastante, e outras que caem bem mais, como genética médica. Ginecologia e obstetrícia, apesar de um número muito grande de candidatos prestando, a relação candidato-vaga, tá bom? É menor do que outras. Agora vamos dar uma olhada nestas daqui, ó. O que a gente tem de legal? Medicina de emergência, a gente tem 23 vagas, foi uma relação candidato-vaga menor do que eu, por exemplo, esperaria. Então, para mim, foi até uma surpresa a gente olhar tudo isso daqui. Então, eu vou deixar para você pausar, tá? O vídeo e olhar uma por uma com calma. Neurocirurgia, olha que bacana, neurocirurgia, 500 pessoas, 500 candidatos se inscreveram para 14 vagas, com uma relação de 39, mais alta, se a gente for olhar aqui, do que anestésio. Só não vai ganhar de cirurgia cardiovascular, mas acho que isso é um caso à parte, em virtude das vagas trancadas para o exército aqui, mas olhando por enquanto é a que está dominando, tá bom? A nossa listinha aqui de notas de corte. Já nesta outra tabela aqui, eu coloquei neurologia, oftalmo e todas extras.
Essas aqui que a gente consegue ver, ó. Rádio, surpreendentemente, a relação candidato-vaga dentro do ENARI não foi tão alta que nem nas outras. Psiquiatria, quase 40, foi uma relação bem alta. Otorrino, 35, tá? E a gente olha aqui, oftalmo, 26. Então, na versão do ano passado, otorrino foi mais concorrido do que oftalmo. Deixei aqui para vocês olharem certinho, vocês podem pausar o vídeo, olharem uma por uma. Só para a gente terminar essa discussão, com exceção de cirurgia cardiovascular, o que a gente olha da relação candidato-vaga aqui, ó? Que neurocirurgia, sem sombra de dúvida, foi a mais concorrida do R1, né? Neurocirurgia aqui e a gente teve, não, junto com psiquiatria, me desculpa, foram as duas mais concorridas do ano passado, tá? Vamos falar um pouquinho sobre padrão de questões. É óbvio que deve estar se perguntando, mas, Cavarzão, esse ano o ENARI não vai ser pela FGV? Será que a prova vai ser diferente? Será que vai ser igual? Ninguém sabe. Então, para realmente a gente fazer esse vídeo, eu estou me baseando no que a gente tem na mão, que são os 4 últimos anos de prova. Então, como é que foi o ENARI nas suas versões anteriores? O ENARI tem aquela clássica característica de enunciados bem curtinhos que são intercalados com alguns casinhos clínicos. Os casinhos clínicos do ENARI não são aqueles casões que a gente vê em outras bancas. Então, às vezes, 3, no máximo 4 linhas de enunciado. Mas é uma prova com enunciados caracteristicamente curtos e que são diretos ao ponto. Algumas questões abordam nuances, abordam picuinhas, cujas outras bancas costumam não abordar. Então, o ENARI tem um jeitão um pouco diferente de outras bancas. Por isso que aqui você precisa conhecer a prova que você vai prestar, para a gente ter certeza que você está estudando com a melhor forma para a gente garantir o melhor resultado. Tem imagem, não tem imagem, como é que é? Em relação às outras bancas, o ENARI não costuma cair muitas imagens. Em 2024, a gente teve gráficos de preventiva, que daí nem contariam tanto como imagem, né? Mas beleza. E a gente teve apenas uma imagem clássica, que foi a imagem de um eletro, tá bom? O gabarito, o edital meio que fica em cima do muro, ele coloca, olha, quando terminar a prova a gente vai liberar. Mas eles não se comprometem a falar quando que vão liberar o gabarito provisório e eles falam do período de recurso, mas eles não citam certinho quando que vai sair o gabarito. Beleza, gente? Então agora eu quero convidar vocês a gente olhar um pouco quais foram os temas que mais caíram no ENARI nos últimos 4 anos. Para isso, a gente vai olhar aqui o guia estatístico da Medcoff, que se você for nosso aluno, você consegue ver com todos os seus recursos no QBank. Então, eu programei aqui o ENARI de 21 a 2024. Obviamente, né, o ENARI começou em 2021 e aqui a gente tem a nossa árvore estatística, tá? Então, vamos dar uma olhada primeiro em preventiva. Então, vamos ver aqui, ó. Na maior parte das provas, a gente tem um 50-50. Então, 50% de coisas do SUS, né, saúde pública, e 50% preventiva raiz, no sentido de epidemiologia, no sentido de conta. Aqui no ENARI, a gente não tá vendo muito essa proporção, tá? A gente tá vendo aqui, ó, que 62% foi da parte de SUS, aqui quase 20% foi da parte de preventiva, de epidemiologia, e a gente tem aqui 1/5, tá? Entrando como saúde do trabalhador e medicina legal. Isso aqui é importante de comentar, porque há bancas que não cobram este conteúdo. Já outras bancas costumam cobrar. E a gente está vendo aqui que o ENARI cobrou, inclusive cobrou isso em 21 questões nos últimos 4 anos. O que entra como dentro de saúde pública? Obviamente, a maior parte vai ser sobre APS, princípios, ferramentas, medicina de família e comunidade, que caiu aqui 37 vezes, e depois seguidas de processo de saúde e doença, níveis de prevenção. Então, só com isso, você já mata grande parte de saúde pública. Agora, quando a gente pensa na parte de preventiva em si, na parte mais de cálculo, o que é que domina o cenário? Os indicadores de saúde, com certeza, chegando aqui a quase 1/3, tá? Mas veja como aqui dividindo, ó, aqui caíram 5 questões, aqui caíram 5 questões de vigilância epidemiológica, de teste diagnóstico 4 vezes, e aqui fica muito parecido e aqui um pouquinho menos, né? 2 questões, uma questão, tá bom? Para vocês acessarem isso com muito mais propriedade, basta vir aqui no QBank em guia estatístico.
tá? O que a gente aprende disso? Se eu não tiver muito tempo, o que é jogo eu estudar? Aqui, priorizar mais a parte de SUS em detrimento da parte de epidemiologia clássica. Não esquecendo de ver um pouquinho de saúde do trabalhador e medicina legal, que já caiu aqui em 21 questões. Tão importante quanto a parte aqui de preventiva para esta prova que a gente está falando, que é do ENAC. Tá? Agora, vamos olhar a clínica médica. Então, vamos ver aqui o que a gente tem das especialidades, tá? Quais são as 4, talvez 3, 4 especialidades que mais caem, ó? Cardiologia, reumatologia, puxando a sardinha para o meu lado, sou médico reumatologista, aqui. Pneumologia e nefrologia. Então, essas são as especialidades que mais caíram. Cardiologia caiu em 19 questões. Reumato 12, pneumo 8 e aqui nefro 8 e daí neuro já cai para 7. Então, se você estudar essas daqui, já é jogo. E claro que as outras, ó, opa, não, ó, nós temos empatado aqui, ó, infecto com emergência 7. Mas de longe, cardio, que cai, ó, quase 3 vezes mais do que as outras, reumatologia 12 e pneumo 8 são as que mais caem. Só para vocês olharem, tá bom? Eu não consigo aqui nesse vídeo mostrar todas para você, mas vamos dar uma olhadinha. O que caiu dentro de cardio? O que domina o cenário? Com certeza, arritmia, 6 questões, e insuficiência cardíaca, aqui com 4 questões. Vamos ver agora reumato. O que mais cai de reumato? Ó, artrite reumatoide caíram 3 vezes, e aqui já é bem divididinho, tá vendo? Ó, aqui vai 3, 2, então é um pouco diferente de cardiologia, que já é mais focado em eletro, arritmia. Aqui em reumatologia é mais variado, mas sem sombra de dúvidas, o tema que mais caiu foi artrite reumatoide, tá? Vamos olhar agora pneumo. Pneumo, ó, distúrbios ventilatórios obstrutivos, que é asma, DPLC, só 2 questões. Aqui já está bem empatado, né? Ó, teste sobre pneumologia, que deve ser provavelmente espirometria, doenças do sono, nódulo pulmonar, derrame pleural, hipertensão pulmonar e TEP. Então, pneumo bem variado. Então, o que a gente está vendo? Que, embora estas, então, reumato e pneumo sejam especialidades que costumam cair, dentro é bem variado, muda de ano a ano, então tem que saber isso de uma forma geral. Mas essas daqui, sem sombra, são as que são mais cobradas nos últimos 4 anos. E para a gente não gastar tanto tempo vendo coisas que não caem muito. Então, por exemplo, dermato caiu uma única questão, imuno uma única questão em 4 anos, né? Então, se a gente pegar o universo de 400 questões, é muito pouco. Beleza, vamos dar uma olhada agora em pediatria. O que mais caiu de pediatria? Ó? Especialidades pediátricas com quase 50%. Seguida de infecto, seguida de puericultura. Esses foram os temas que mais caíram. Puericultura 12 vezes, infecto 22, especialidades 41 questões. Então vamos ver o que mais caiu aqui de especialidades pediátricas. Oncopediatria, 5 questões, cardiopediatria 5, nefro 4. Se você clicar aqui lá no nosso Quebec, você consegue ver certinho quais foram os temas que mais caíram dessas subs. Mas essas daqui são as que são mais importantes, essas daqui de cima, que vai até cirurgia pediátrica, que mais ou menos fica igual, né? Então, ó, 4, 4, 4, nefro 4, cardio 5 e onco 5. Então, aqui é bem dividido, essas são as que dominam o cenário. Agora, vamos ver infectologia pediátrica. O que cai? IVAs, infecções de vias aéreas. IVAs não, infecção de vias aéreas inferiores. Então, aqui, quando a gente pensa em pneumonia, bronquiolite, coqueluche, essas são as que mais caíram de longe. Seguidas de vacinação, e aqui sim, IVAs, infecção de vias superiores, com quase 20%. Então, esses são os temas que mais caíram de infectopediatria. E depois, a gente tem o terceiro tema de pediatria, que foi puericultura, com essa daqui, 12 questões, tá? Divididas nessa daqui, pediatria geral, obesidade, aleitamento. Então, de uma maneira geral, a pediatria está seguindo muito a proporção de outras bancas. Não vejo grandes alterações em temas muito prevalentes aqui. Então, aqui está bem parecido com o que costuma ser nas outras bancas. Vamos ver cirurgia. Vamos ver se cirurgia tem alguma coisa diferente. Barriga, né? Pensando em cirurgia geral, é o que mais cai. Barriga, hérnia, cirurgia geral, beleza. Esses são os temas que mais caem no abdômen agudo 13 vezes. Tempo operatório 6 vezes. Trauma, surpreendentemente, menos do que tempo operatório. Olha só que coisa interessante, isso aqui eu não estava esperando. E hérnia só 3 vezes nos últimos 4 anos. Pelo menos uma questão por ano, teve um ano que não caiu, né? Se a gente pensar dessa forma. Mas realmente, abdômen agudo despenca na prova. Seguido de aparelho digestivo,
Beleza? E aqui a gente tem uma versão legal, ó, cirurgia plástica não costuma ser o que mais cai, né, seguida de CAD nas outras provas. Então aqui nosso guia está mostrando, poxa, a banca ordinária curte um pouquinho mais cirurgia plástica. A gente já cobrou aqui 7 vezes nestes temas aqui relacionados. Então plástica é uma boa aposta para este ano. Em seguida dessas outras subs aqui com muito menos, né? Cirurgia cardíaca, apenas uma questão, vascular cai muito pouco, provas, tem outras provas que cai muito, cirurgia vascular aqui uma única questão. Vamos separar agora obstetrícia da gineco. Então, vamos ver obstetrícia. O que a gente tem aqui, ó? Assistência ao pré-natal, assistência ao parto, emergências obstétricas, bem divididinho aqui, ó, 1/5. Basicamente, isso daqui cobre o conteúdo todo. Puerpério, um pouquinho menos, né, ó? 3. Agora, vamos ver a parte de G, do GO. Parte de gineco, ginecologia geral, onco, vamos ver o que engloba ginecologia geral. Ó, infecção ginecológica, então aqui parte de corrimento, MIPA, já foi cobrada 9 vezes, então aqui é um tema quentíssimo, quentíssimo para cair de novo. Anticoncepção, 25%, SUA, 15%. Olha como é bacana a gente estudar por temas que são prevalentes. Só isso daqui você já mataria muita questão aqui do Enário. Vamos ver agora a parte de oncoginecologia. O que mais cai? Aqui são as lesões pré-invasivas, né? Então, os NITs, câncer de endométrio, câncer de ovário, aqui já bem menos, né? 2, 3 e aqui 3. Aqui tá bem divididinho, beleza. Muito bom, gente. Então, isso a gente já viu os temas mais prevalentes que caíram nas últimas 4 versões do Enário. Só você vir aqui no QBank, basta você colocar em guia estatístico que você tem tudo isso e muito mais que já não cabe num vídeo só pra gente colocar. Eu espero que você tenha gostado desse videozinho curto que foi feito aqui para você, que vai prestar o Enário, e também para mostrar toda a nossa capacidade que você consegue, como nosso aluno, dar uma olhada nos temas mais importantes, porque agora é sangue nos olhos nessa reta final. Vamos realmente focar no que mais cai e saber bem. Combinado, gente? Foi com enorme prazer, tá? Que eu fiz aqui esse vídeo para vocês, com todo o nosso time da Medcoff, que preparou os slides, preparou o estúdio, deixou aqui bonito para você ter esse vídeo aqui para o seu conteúdo. Combinado? Então, boa prova e um grande abraço.